Semana de estreia do Cruzeiro de Garotas no Campeonato Brasileiro. Falta pouco. Sábado, às 18 horas, as cabulosas entram em campo em Salvador, enfrentam o Bahia pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo difícil, tá? Jogo de duas equipes que, num primeiro momento, brigam pela mesma coisa no campeonato. Vaga entre os 8 primeiros, classificação às quartas de final do Brasileirão. Mas calma, isso aqui não é um vídeo de pré-jogo, vou falar mais a respeito disso num vídeo que sai na sexta-feira lá na Samuca TV. Hoje a ideia é avançar em questões a respeito do nosso elenco. No último vídeo, eu fiz um balanço entre chegadas, saídas e permanências, setor por setor, e a ideia aqui é colocar tudo isso na prática, escalar esse time na prática, observar na prática onde se encaixam as jogadoras que chegaram no elenco esse ano, quais são as nossas opções, quais são as nossas alternativas, e a ideia é fazer tudo isso tendo como base o trabalho do Jonas à frente do Cruzeiro. Não acho que o Jonas é um treinador apegado a apenas uma forma de jogar. Pelo contrário, nesse tempo todo que está no Cruzeiro, já montou times muito diferentes, porque inclusive precisou disso. Mas para mim está claro, em especial pela temporada passada, que foi a temporada em que até então ele teve em mãos o seu melhor elenco disponível aqui no Cruzeiro, que ele tem algumas preferências, né? Assim como qualquer treinador. E é baseado no reconhecimento desses padrões de escolhas dele e também naquilo que as jogadoras que chegaram podem agregar nesse elenco, que eu vou montar aqui esse campinho, a princípio com o time titular, depois a gente vem com as opções para cada posição, para cada função em campo. Para esse vídeo, eu estou considerando um cenário ideal, um cenário em que todas as nossas atletas estão à disposição, aptas, saudáveis, prontas para jogar 90 minutos em alto nível. Esse cenário, que é o ideal, não é o cenário real. E para sábado, a gente não tem todas as atletas disponíveis. E aí, é bem possível que eu traga um segundo vídeo aqui para o canal ainda essa semana, tentando antecipar ou escalar ou imaginar como o Jonas vai escalar esse time no sábado ali em Salvador. Mas aqui a ideia é trabalhar com todo o elenco, tá? Partindo do pressuposto que estão todas disponíveis, prontas para jogar. Então vamos lá. Existem inúmeras maneiras de dispor uma equipe em campo, né? E aqui dá para a gente fingir que é o treinador e fazer o que a gente quiser no esquema tático que a gente quiser. Mas eu quero tentar reproduzir aquilo que o Jonas e a sua comissão fizeram na temporada passada, porque eu realmente acredito que a ideia deles não é começar do zero ou próximo disso, né? Pelo contrário, eu acredito muito que a ideia é aproveitar o máximo possível do que foi bem feito na temporada passada, para que o Cruzeiro não comece 2026 tantos passos atrás dos seus adversários. Que, em linhas gerais, se a gente pensar nos principais adversários do Cruzeiro, ou nos principais candidatos a título no futebol brasileiro em 2026, Corinthians e Palmeiras, foram equipes que mantiveram boa parte da sua equipe titular, mantiveram os treinadores que finalizaram a temporada e trouxeram reforços, né? Se a nossa comissão técnica parte por um caminho de tentar mexer demais ou mudar demais aquilo que vinha fazendo na temporada passada, e existia um padrão muito claro ali, embora ele em nenhum momento falasse de um time titular, fechado ou coisa do tipo, se a escolha for mexer demais, eu entendo que a gente começa passos consideravelmente atrás desses adversários que têm os dois melhores elencos do país. Então, quanto mais a gente puder encurtar essa distância, melhor. E um dos caminhos para encurtar essa distância é a continuidade de trabalho. E o elenco que o Cruzeiro montou para 2026, ele permite essa continuidade de trabalho. E aí eu quero começar aqui montando o time que foi campeão mineiro em cima do América em novembro, né, do ano passado. Esse time tinha Camila no gol, tinha uma linha de 3 com Calhau e Paloma sendo as zagueiras pelos extremos, né, por assim dizer, Calhau na esquerda, Paloma na direita, Isa Haas, a zagueira central. No meio-campo, uma trinca com a Bedóia de primeira volante, Gabi, uma meia pela direita, Vanessa, meia pela esquerda, Gisele na ala pela esquerda, na ala pela direita, Miriam, que não faz mais parte do elenco do Cruzeiro. E a nossa dupla de ataque, Bianca e Lelê. Então percebam que o Jonas consegue, se ele quiser, em 2026, e repito, num cenário em que ele conta com todo mundo, em que está todo mundo à disposição, ele pode quase que repetir o time que terminou a temporada passada. Foi uma montagem de elenco que priorizou a manutenção das nossas titulares, daquelas jogadoras que foram as principais peças dessa equipe ao longo da temporada 2025. E óbvio que ele tem duas baixas muito importantes nesse time, que são Isa Haas e Isabela,
Mas ele tem também manutenções muito importantes. E aí, em cima disso, foi a Miriam que jogou na ala pela direita no Campeonato Mineiro, mas a titular da posição na maior parte da temporada foi a Marília. Marília não estava disponível para jogar o Campeonato Mineiro, mas num cenário ideal, e aliás, a Marília está perto de retornar, né? Já tem trabalhado no campo, mas num cenário ideal, a Marília é titular, muito titular dessa equipe e segue no Cruzeiro para 2026. Então, na prática, só tem uma posição das 11 em que nós não temos disponível uma atleta que foi titular na temporada passada, que é exatamente esse miolo de zaga aí, onde a Isa Haas jogou e onde, eventualmente, a Isabela poderia jogar também, né? Paloma poderia ser a zagueira central, a Isabela pelo lado direito. E é exatamente por isso, pelo fato dele ter à disposição 10 de 11 titulares da maior parte da campanha de 2025, que eu acredito muito que ele vai manter essa estrutura de time para a temporada 2026. Não é uma coisa engessada, né? Assim, se eventualmente não estiver funcionando, se outras soluções se mostrarem melhores, se em algum momento ele precisar mexer na estrutura tática do time, eu não acho que ele vai abdicar de fazer isso porque está apegado a essa formação ou a essas jogadoras. Não se trata disso, se trata de tentar começar a temporada sem precisar retroceder tanto. Já começar com uma certa vantagem em relação a ele próprio. Em relação a como ele começou 2025, onde ele precisou encontrar um time, uma estrutura tática e um time titular, assim. Porque muitas dessas jogadoras que estão aqui dispostas nesse campinho, inclusive chegaram ao Cruzeiro na temporada passada, ou muitas delas estavam aqui, mas não puderam jogar 2024 por conta de lesão. Então, esse trabalho que ele teve em janeiro de 2025 de encontrar um time, se ele quiser, em janeiro de 2026 ou fevereiro, né, já é um trabalho menos custoso, porque ele já tem, repito, se quiser, uma estrutura de time muito bem desenhada. E aí, como a gente está trabalhando aqui com o cenário ideal, no cenário ideal, para substituir a Isa Haas em campo, é a Tainara. Ela, inclusive, foi contratada para isso, né? Tainara bem fisicamente, com ritmo de jogo, com confiança para jogar, não tem dúvidas que é uma zagueira de altíssimo nível. Zagueira para retornar à seleção brasileira, assim, até com certa tranquilidade. E a contratação dela é uma aposta, em função de tudo aquilo que eu já discuti aqui no canal, mas entendo que a aposta é justamente para isso aí, imaginando que ela vai ficar bem, vai se recuperar e vai ocupar esse espaço em que nós temos uma lacuna em relação ao time da temporada passada. E, cara, é um time muito forte, né? Eu não acho que o Cruzeiro tem o melhor elenco do futebol brasileiro, nem o segundo melhor. Eu acho que Corinthians e Palmeiras, em função das contratações que fizeram, da manutenção de boa parte das suas equipes titulares aí de 2025, tem os melhores elencos do futebol brasileiro, estão numa prateleira acima e sozinhos nessa prateleira. Mas, cara, a gente tá bem colado ali, tá? Eu acho o time do Cruzeiro muito bom. É claro que aqui eu estou trabalhando com o cenário ideal e nem sempre esse cenário ideal é possível, mas quando eu olho para essa escalação, eu vejo jogadoras que são titulares aqui e que seriam titulares em várias equipes do futebol brasileiro, inclusive nessas que eu citei, assim. Acho que muitas dessas seriam titulares e outras, no mínimo, brigariam muito. O Cruzeiro tem a possibilidade de montar um belo 11 inicial e o que me chama muita atenção é fazer isso repetindo a base do time que nós tivemos na temporada passada. Esse era um passo importante para o nosso elenco, né? Conseguir manter as suas principais atletas e agregar qualidade para que, eventualmente, claro, você tenha disputa por posição, mas principalmente para que no banco de reservas você tenha qualidade também. E acho que o Cruzeiro deu um passo bem importante nesse sentido. Já falei isso outras vezes, né? Talvez não seja na velocidade que o torcedor deseja, mas eu não consigo olhar para isso aqui e não me sentir satisfeita. Acho que o trabalho está sendo bem feito e mais cedo ou mais tarde, essa distância que ainda existe, ela deve ser ainda mais encurtada. Claro que aí cabe ao Cruzeiro seguir fazendo um bom trabalho. E aí, pensando nessa estrutura de time, eu acho que a principal disputa por posição é no gol, né? Existe uma expectativa por parte de todos que a Cláudia, ou de quase todos, né? Que a Cláudia seja capaz de ser titular da equipe do Cruzeiro. Eu acho que uma goleira como ela, quando decide sair do Fluminense, escolhe o Cruzeiro. Eu sei que a Cláudia tinha sondagem de outras equipes importantes do futebol brasileiro também. Certamente ela vem para ser titular, né? Na cabeça dela, a ideia é trabalhar para isso.
E eu acho que ela tem condições de ser titular do gol do Cruzeiro, mas eu acho que tem uma briga aí. Eu entendo que muita gente tem tratado a Camila até com um certo desrespeito, assim. Eu nem tô falando de críticas ou coisas do tipo, mas assim, as pessoas estão bancando a Camila muito facilmente. E eu não acho que essa é a realidade dos fatos, assim. A Camila é uma ótima goleira. E em 2025, temporada por clubes, a única goleira que pode falar que fez uma temporada melhor que a Camila é a Nicole. Individualmente, assim, e por conquistas coletivas. Então a Camila merece todo o nosso respeito e eu acredito que é uma briga muito boa. Inclusive, eu não cravo quem vai jogar na Bahia, tá? Não cravo quem vai para o jogo em Salvador. Não me surpreenderia de maneira nenhuma ser uma ou outra. Acho que existem argumentos para corroborar com a titularidade de qualquer uma das duas. A única coisa que eu espero é que, uma vez que a comissão técnica tenha feito a sua escolha, seja pela Cláudia, seja pela Camila, que essa goleira tenha sequência, pelo menos 6, 7 jogos, para pegar confiança, ritmo de jogo, aquela coisa toda, e aí, se for necessário reavaliar essa escolha, não tem problema nenhum. Mas na temporada passada, principalmente no início do ano, houve ali um momento em que Camila e Tati ficaram se revezando no gol, e com sinceridade, eu não gosto disso. Acho que goleiro é uma posição muito diferente das outras, tem que escolher a sua titular, e preferencialmente com ela até o final, né? Confiar que você fez uma boa escolha. E eu espero essa mudança de postura aí na comissão técnica para essa temporada. Um pouco mais de convicção, um pouco menos de revezamento nessa posição. Nas outras 10, eu entendo uma jogar quarta, outra jogar domingo, aquela coisa toda, mas no gol não dá. E eu realmente espero que a gente não veja isso nessa temporada. Mas seja a Cláudia, seja a Camila, eu tô bem tranquila, acho que o Cruzeiro tá em boas mãos. E aí a Leilane corre por fora, né? Terceira goleira, não tem muito jeito, é assim no Cruzeiro, é assim em outros clubes, é assim no futebol masculino. Em linhas gerais, se tiver todo mundo saudável, se a coisa estiver acontecendo dentro da normalidade, o terceiro goleiro não vai jogar, né? Vai ter menos oportunidades, faz parte da profissão. E aqui nessa primeira linha que a coisa começa a ficar divertida, né? A gente sabe, é ponto pacífico entre todos nós, que o Cruzeiro tem um problema no seu setor defensivo, tem poucas opções nessa primeira linha e certamente isso vai dar problema em algum momento da nossa temporada. E digo mais, não consigo imaginar o Cruzeiro conquistando seus objetivos esportivos da temporada sem, na janela do meio do ano, contratar pelo menos mais uma zagueira. Zagueira, tá? De origem. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas pensando com quem a gente tem no elenco hoje, todo mundo que vai ser alternativa para essa primeira linha aí é atleta de outra função, de outra posição, que também faz a zaga ou que pode fazer a zaga. É o caso da Kathleen, que é lateral direita, mas que na base do Internacional jogou de zagueira. No profissional não, mas na base sim. É o caso da Capelinha, que termina a temporada 2025 jogando de zagueira lá no Internacional. É o caso da Letícia Alves, que aqui no Cruzeiro normalmente disputou posição aqui, né? Na ala direita, porque é uma lateral direita de muita vocação ofensiva, né? Ela apoia muito bem e acho que até tem alguma deficiência defensiva. Mas por ser muito alta, para os padrões do futebol feminino, para os padrões do nosso elenco, eu acho que não dá para se surpreender se ela pintar por aqui como opção em algum jogo em que Paloma não esteja disponível ou Tainara não esteja disponível. Não dá para descartar essa possibilidade. E se na temporada passada a gente tinha a Isabela que atuava como zagueira pela esquerda, nessa temporada a gente não tem, tá? Não tem ninguém para colocar a fotinha aqui do lado da Calhau, não. O elenco realmente é curto nesse setor. E aí, pensando nessa estrutura de linha de 3, tanto a Tainara quanto a Paloma já jogaram de zagueiras pela esquerda. Eu não lembro da Tainara jogando numa linha de 3, assim. Eu lembro dela jogando como dupla de zaga, tanto pela direita quanto pela esquerda. A Paloma pontualmente fez isso no Cruzeiro na temporada passada. Aliás, a Paloma já jogou nas 3 em 2025. Se a Calhau não puder jogar, eu imagino que a Paloma vai lá para o lado esquerdo e aí seja a Kathleen, seja a Letícia Alves, vem aqui fazer a zaga pelo lado direito. A Capelinha é a primeira volante de origem, né? Então ela também pode jogar por aqui, mas até por característica de jogo, eu entendo que faz muito mais sentido a Capelinha ter vindo ao Cruzeiro por essa capacidade de jogar na zaga também. Porque acho que aqui a Ana Flávia vai acabar entregando mais próximo da Bedoya em relação a características e com a bola nos pés, participando da construção do jogo do Cruzeiro, ela vai conseguir agregar mais do que a Capelinha. E aí não é que uma é melhor que a outra, são características diferentes. No modelo de jogo do Cruzeiro, na forma como o Cruzeiro propõe o jogo, idealmente, né, nos momentos em que a coisa funciona como o treinador deseja que ela funcione,
a gente precisa de uma primeira volante que saiba construir. A Bedoya faz isso muito bem, a Ana Flávia faz isso muito bem. Claro que jogar no América Mineiro e jogar no Cruzeiro são coisas bem diferentes. A Ana Flávia é uma jogadora muito jovem. Eu acredito que vai precisar de um tempo para se adaptar a todo o contexto de estar no Cruzeiro, mas na teoria eu acredito que ela é uma alternativa mais direta à Lorena Bedoya. E aí, já que a gente começou a trabalhar aqui no meio-campo, nós contratamos o meio-campo do América inteiro, né, o titular, e na realidade, em muitos momentos, o América jogou espelhando isso aqui, né? O posicionamento das jogadoras do América em campo era exatamente esse aqui. E aí eu não acho que isso vai mudar muito, né? Maria Andrade deve disputar espaço nesse meio-campo caindo mais pela direita e a Rafa caindo mais pela esquerda. Acho que a gente ganha bastante qualidade, né? Principalmente desse lado esquerdo aí. Eu gosto muito da Vanessa, mas entendo que na temporada passada era só ela ali. Se fosse para tirá-la, o Cruzeiro tinha que mudar um pouquinho a forma de jogar. Inclusive no primeiro semestre, quando a Vanessa não estava disponível, o Cruzeiro jogava de uma outra forma. Né? Então a Rafa Leves ali acho que traz profundidade a esse elenco num setor ou numa faixa de campo que a gente não tinha na temporada passada. Pelo lado direito, a gente já tinha mais opções no ano passado e a gente segue com essas opções, né? A Pri foi titular do Cruzeiro durante boa parte da campanha de 2025, mas muito antes da Vanessa voltar de lesão. Quando a Vanessa voltou, o Cruzeiro mexeu um pouquinho nessa configuração de meio campo e ela e a Gabi passaram a disputar a posição. E a Gabi, num primeiro momento, venceu essa disputa. Eu imagino que isso vai seguir para essa temporada, mas a Pri é uma jogadora que não pode ser descartada, nunca foi titular, com muito mérito por boa parte da temporada do Cruzeiro. Muito inteligente para jogar e acho que vai nos ajudar muito, independente de começar ou de vir do banco de reservas. E a Gabizinha também, normalmente, disputou posição por aqui, né? Não conseguiu se firmar no time titular do Cruzeiro, até recebeu muitas oportunidades no início de 2025, esse volume de oportunidades foi caindo conforme o time foi encaixando com outras peças. Normalmente, quando ela entrou por aqui, uma meia caindo pela direita. Mas eu não sei se tem muita coisa que impede a Gabizinha de disputar uma vaga por aqui, ó, na ala direita, nessa configuração de time. E aí, principalmente pensando num cenário de 2026, em que possivelmente a Letícia Alves vai ter que nos ajudar na zaga, não me surpreenderia se a gente tivesse a Gabizinha aparecendo um pouco mais para disputar essa vaga por aqui. Mas baseando naquilo que aconteceu no ano passado, ela provavelmente disputa posição, disputa minutos aqui na meia pela direita. A Milena, como boa ponta direita no time do Cruzeiro, vai acabar jogando como ala. Não tem muito como fugir disso, era assim no ano passado. A Ravena é uma jogadora que, na Copa do Mundo Sub-17, na maioria das vezes que entrou como referência do ataque. É uma jogadora que tem assim, uma boa capacidade de atacar a profundidade. E a depender da circunstância do jogo, eu gostaria muito de vê-la nessa função. Mas como referência de ataque, a disputa é muito boa, né? A gente tem a Milene aqui também, que é uma baita jogadora, muito experiente. E aí já é uma disputa bem interessante entre a Lele e a Milene por espaço. E aí, talvez por isso, a Ravena seja mais utilizada exatamente aqui, nessa ala pela direita. Ela chegou a jogar uma partida, se eu não estiver enganada, com a seleção sub-17 aberta pela direita. Não é nenhuma novidade para ela, né? Eu acho que pode acontecer, tende a acontecer, principalmente pensando nessa disputa entre Lele e Milene. Eu acho essa disputa mais coerente, por assim dizer, nesse comando de ataque, mas eu também não sei se tem muita coisa que impeça da Milene entrar na vaga da Bianca e formar uma dupla com a Lele. Vai depender muito do tipo de jogo, dos comportamentos. Agora, uma coisa que é fato é que na temporada passada o Jonas justificou aí uma das suas escolhas mais questionadas pelo torcedor com base no comportamento sem bola da Lele, né? No momento defensivo. Ele resolveu sacá-la dos dois jogos mais importantes da história do Cruzeiro. E aí, em especial, no segundo jogo lá na Neoquímica Arena, ele demora muito para colocá-lo. O Cruzeiro já tinha tomado o gol e ficou um tempo considerável aí atrás do placar até que ele a colocou no jogo e ela, com os poucos minutos que teve em campo, quase guardou um gol, né? Faltou muito pouco, é um capricho mesmo para aquela bola não entrar. E eu tô relembrando você de toda essa história triste porque a Milene é uma jogadora que na época de Corinthians, por exemplo,
fazia muito essa pressão na saída de bola do adversário. Isso era exigido dela lá e ela fazia. Não me surpreenderia se em algum momento a Milene ganhasse essa vaga da Lele, que hoje para mim é da Lele. Eu acho que a temporada 25 da Lele é melhor do que a da Milene, mas não me surpreenderia se a Milene em algum momento ganhasse essa vaga justamente por esse comportamento sem bola, por essa capacidade de defender melhor do que a Lele. A experiência da Milene, os times que ela jogou, os treinadores com quem ela jogou, os comportamentos que ela precisou adquirir, faz com que ela esteja à frente da Lele nesse atributo. Aí é um negócio que eu tenho certeza que a gente vai discutir a temporada inteira, e no fim das contas o que vai fazer mais diferença é o gol, né? Principalmente para o torcedor. Mas não me surpreenderia, tá? Se a Lele, de repente, começasse esse jogo lá na Bahia, no banco de reservas. Não tô dizendo que é a minha escolha, eu sou muito fã do futebol da Lele e eu acho que o Jonas precisa encontrar uma solução para esse problema com ela em campo. Obviamente, ela precisa melhorar aquilo que ela precisa melhorar individualmente, a comissão técnica tem que trabalhar com ela, tem que extrair esses comportamentos dela também, mas não me surpreenderia se acontecesse pensando na capacidade, na inteligência para se posicionar da Milene e no faro de gol, né? Vamos aguardar, falta pouco para a gente descobrir. E deixei Laurita aqui por último, porque lá na Toca da Raposa 1, no dia do treino aberto, eu tive a oportunidade de perguntar para ela diretamente se ela é lateral esquerda ou direita, porque todos os jogos que eu vi da Laura, tanto na seleção quanto no Belgrano, ela atuou pela direita. E o Cruzeiro, no momento do anúncio, a anunciou como lateral esquerda. E aí ela me explicou que na seleção ela sempre jogou na direita e que nos clubes ela sempre jogou na esquerda. Então, que para nos fazer sofrer um pouquinho e lembrar da nossa ex-Isabela Chagas, é uma lateral destra que atua nas duas. E aí, tendo em vista a escassez do lado esquerdo, né, a escassez de opções, eu acho que isso aqui eventualmente pode acontecer. Agora, é bom que se diga, né, a Laura é uma jogadora de característica muito defensiva, assim. Se a Letícia Alves é uma lateral que apoia muito e que, na minha opinião, até apoia melhor do que defende, a Laura é o contrário. Todos os jogos que eu vi, é uma jogadora muito, muito defensiva. A depender do adversário, do tipo de jogo, o Cruzeiro vai precisar de alguém nessa posição que ataque mais. E aí, a Laura vai precisar se adaptar a isso, mas em alguns momentos eu entendo que ela não vai ser a opção ideal, né, nesses lados de campo, seja pela esquerda ou seja pela direita. E se ela fosse aí 10 centímetros mais alta, eu não tenho dúvidas que ela seria essa pessoa aqui, tá? Para trazer profundidade para esse setor, porque ela tem todo esse cacuete defensivo, mas é uma jogadora de 1,60 m, assim, com muita generosidade da nossa parte, porque eu acho que não chega a isso tudo, não. Tendo em vista a escassez lá do lado da Gisele, eu acredito numa tendência da Laura aparecer por ali, mas vai depender muito da característica do jogo, né? Talvez no momento em que a nossa primeira linha não esteja completa, Calhau, Tainara, Paloma, por ser uma jogadora de característica mais defensiva, a Laura entre, seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, para trazer um pouco mais de equilíbrio defensivo, por exemplo. São questões que eu fico aqui conjecturando e que eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter essas respostas. Mesmo que essas respostas não venham já nesse sábado, a partir do momento que a gente não puder contar com as 3 zagueiras desse time, eu imagino que a Laura pode aparecer nessa ideia de equilibrar, de ajudar um pouco mais esse setor. Na temporada passada, a gente tinha 28 jogadoras, né? Nessa a gente tem 26. Eu acho que quando a gente distribui as jogadoras no campinho, assim, fica muito claro a diferença que faz você ter um elenco mais curto do que na temporada anterior. Calhau e Bianca estão aí com as suas fotinhas isoladas e é muito em função disso. É um elenco que perdeu 2 jogadoras em relação ao elenco da temporada passada, né? E claro, como eu falei, existem alternativas, né? A Paloma pode ser zagueira pela esquerda, a Tainara pode ser zagueira pela esquerda, numa eventual necessidade de substituir a Calhau. No caso da Bianca, eu acho que a própria Rafa Leves pode fazer essa função. São características diferentes, mas a depender da circunstância, eu acho que a Rafa pode fazer uma dupla de ataque aqui. Eu acho que a própria Milene pode substituir a Bianca em algum momento. Também não vejo muita dificuldade da Gabizinha jogar nessa estrutura de segundo atacante, assim, seja ao lado da Lele, seja ao lado da Milene. Então, existem possibilidades dentro do elenco, mas quando a gente distribui todo mundo, eu acho que fica muito claro que essas 2 peças que faltam, de fato, fazem falta, né? E é exatamente nessa deixa que eu quero encerrar esse vídeo. Por quê? Já para sábado, nós temos problemas para escalar o time do Cruzeiro. Tem jogadoras que eu coloquei aqui no campinho que não estão disponíveis para esse jogo contra o Bahia. Tem jogadoras que não está confirmado, mas que podem ser problemas para essa escalação.
E eu quero tratar sobre tudo isso no próximo vídeo, para não ficar muito grande. E aí a ideia é trazer talvez uma prévia da escalação do Cruzeiro diante do Bahia no sábado lá em Salvador. Mas acho que aqui dá para ter uma boa ideia de como possivelmente a comissão técnica do Cruzeiro vai trabalhar com esse elenco em 2026. Pode ser que chegue no sábado e o Cruzeiro está escalado num 4-2-3-1 e tudo que eu falei aqui não vale de nada? Pode acontecer. É um risco que se corre e eu não tenho informações privilegiadas do treinamento e do dia a dia lá na Toca da Raposão. Mas baseado naquilo que o Jonas fez na temporada passada, na sensação que ele me passa de entender que essa é a melhor maneira de atacar e essa é a melhor maneira de defender com esse elenco, eu tô apostando bem forte numa estrutura, se não exatamente essa, muito parecida com essa. Se não nesse 3-5-2, num 3-4-3 ou algo muito, muito próximo disso. Mas muito em breve a gente descobre, né? Cruzeiro de Garotas em campo no sábado, falta pouco. E aí na sexta-feira tem pré-jogo lá na Samuca TV, como vocês já estão acostumados. E eu vou ver direitinho, talvez no próprio sábado de manhã eu traga aqui uma prévia da escalação, talvez isso vire uma rotina aqui no canal, tentar adivinhar a escalação de Jonas Urias. Provavelmente errar todas as vezes, mas faz parte. Aliás, quando se fala de Jonas Urias, é muito difícil acertar o que ele vai fazer, porque raramente repete de um jogo para o outro, né? Mas eu vou me esforçar, vou fazer o meu melhor. Então é isso, meus amigos. Um abraço, até a próxima. Tchau.